Nesse momento eu quero chamar para cá uma microempresária que deu a volta por cima numa dor muito grande e hoje se despontou e é destaque naquilo que faz com o poder de Jesus. Eu quero que venha para cá, Valesca! Valesca, tudo bem? Tudo bem, pastor. Obrigado por vir ao programa, estou muito feliz de te receber. Obrigada. Você caminha com Jesus há quanto tempo? Aceitei Jesus em 1999. 99? 99. Sua entrega, havia alguém cristão já na sua família, não? A minha avó paterna, com 9 anos, eu ia à igreja com ela na escola bíblica, mas não direto, né? Aí só aceitei Jesus em 99, andei um período desviada, não ia na igreja e depois voltei, porque o melhor caminho é com Deus. Voltou firme? Firme. E aí você se casou? Isso. Aí... E começou o processo de querer ter filhos, é isso mesmo? Isso, de querer ter filhos. Até então eu não sabia que eu teria problema, né? Aí foi constatado que eu estava com mioma. Quando eu achei que eu estava grávida, quando nós fomos fazer os exames, eu estava com mioma. Isso foi em 2003. Ok. Estou com meu esposo desde 1997. Então a gente esperou bastante tempo, né? Para poder tomar a decisão de ter pelo filhos. menos 6 ou 7 anos. É o que eu esperei que eu fosse 7 anos para a gente ter filhos, né? E aconteceu de eu ter que fazer uma cirurgia para retirada dos nódulos. Nisso eu teria que esperar 1 ano. Até tentar de novo. Para tentar de novo, porque era o período de cicatrização do útero devido à cirurgia. Só que antes disso, desse 1 ano, surgiram novos nódulos. E que cresceram e eu teria que fazer outra cirurgia, mas aí eu descobri que eu estava grávida. Então, junto com os nódulos, a criança estava sendo gerada e os nódulos cresciam também. Junto? Meu Deus. Crescia junto. Então, como eram várias partes, ela ficou no meio dos nódulos. E o que a medicina disse? Tinha que retirar a criança e retirar os nódulos? Nós demos continuidade à gestação porque dava para ter a criança. Dava para ter criança. Eu conheço várias pessoas que tiveram vários nódulos e a criança foi gerada normalmente e nasceu. Mas ali ela desenvolvia junto com os nódulos. E num dia eu tive contrações fortes e fui para o hospital. Na demora de fazer o parto, porque teria que ser um parto de urgência, uma cesariana de urgência, não foi feita a cesariana. Aí ela foi feito depois de 4 horas que eu estava no hospital, que foi feito, e ela veio a falecer. A criança faleceu? Faleceu. Já nasceu, pronta para nascer? 7 meses que eu estava, né? Aí ela faleceu, mas eles conseguiram voltar ela com 30 minutos. Ela ficou com falta de oxigênio no cérebro, mas na UTI neonatal ela viveu 3 dias. E veio a falecer definitivamente? Aí faleceu definitivamente. E aí daí você teve a cirurgia para retirar os nódulos? Não. Aí passou um período, eu continuei tratando. Fiz alguns tratamentos com injeções e passou quase 1 ano, eu engravidei novamente. Eu engravidei, aí foi mais tranquila do que a primeira, mas de todas as formas eu tinha que ficar de repouso absoluto. Aí com 6 meses, novamente, a mesma coisa aconteceu. Eu senti fortes contrações. Idêntica, a mesma coisa? Mesma coisa. Já na hora de dar a luz, já mais... mas eu estava com 6 meses, então esse caso era mais complicado do que a primeira, né? Porque ele não estava todo formado. Era mais recente. A criança não estava toda formada. E ele estava com muito no meio de vários nódulos, mais do que a primeira gestação. Ela foi uma gestação mais tranquila, mas o risco era maior. O risco era maior, já tinha acontecido. O risco era maior. Aí fomos para o hospital e não teve jeito. Valesca, o que isso produziu em você, assim, tanto como mulher, como serva de Deus, que é alguém que... Porque esse tipo de coisa a gente não descobre antes. Você vai descobrir quando você vai tentar a gravidez. Você perdeu a fé, você ficou com raiva de Deus, você pensou em não ir na igreja. O que isso afetou o seu casamento? Como foi? Não, ficar com raiva de Deus eu não fiquei, porque até então eu entendia que eram os planos dele para minha vida, apesar de que é difícil aceitar, né? Porque ali, naquele período, eu já sabia que eu não ia poder mais ser mãe, porque a gente não tinha mais solução. Porque o útero desenvolveu junto com a gestação, os nódulos cresceram, então não tinha mais solução. E eu já sabia. Mas eu busquei de Deus e meu esposo me ajudou muito.
Eu agradeço muito a ele por isso, porque eu acho que a família é fundamental. Se a pessoa estiver com a gente cria força. Só que eu comecei a fazer tratamento psicológico. E não dei continuidade porque eu não aceitava. Porque eu chegava lá e eles falavam que eu tinha depressão e eu não aceitava aquilo na minha vida. Então eu não aceitei. E você partiu por um caminho, assim, de superação mesmo, numa profissão. Conta pra gente, porque isso que é tão interessante na sua história, que você não aceitou um rótulo que foi dado pra você. Uma depressiva porque nunca mais vai ter um filho. Você não quis isso pra você. Não. E o que você começou a fazer? Aí era um período que estava em alta o chocolate, né? E foi quando eu fui fazer um curso de chocolate. Fui fazer um curso. Chegando lá, eu aprendi o básico, que era fazer bombons. Eu nem sabia como fazer bombom, né? Assim, meu esposo já tinha feito algumas coisas em casa, mas eu nunca tive interesse em aprender a fazer isso. E foi. Quando acabou o curso, era um curso básico de bombom. Eu passei pelo setor de vendas, onde que tinha umas formas, e eu vi uma forma de um personagem infantil, e eu peguei aquela forma, levei para casa, e em casa eu pintava a forma. Eu coloria o chocolate e começava a pintar. Porque aquilo ali, para mim... Era uma terapia. Era uma terapia. Aí abandonei de vez, a psicóloga não quis voltar mais. E comecei assim. Aí minha irmã trabalhava num clube aqui de Belo Horizonte, e ela levava para vender no clube. Levava para vender no clube. Você fazia e ela levava? Ela levava. Porque eu tinha que fazer e alguém tinha que consumir, porque eu ficava lá pintando. Né? Mas aí você começou a, tipo, desenvolver suas próprias ideias. Isso. Aí começou a surgir outras coisas. Porque aí eu fui para a internet procurar, né? Fui procurando outras coisas e fui vendo que, além de bombom, eu poderia fazer outras coisas. Então, foram aparecendo os clientes, né? Foram aparecendo os clientes e eu fui gostando, fui fazendo, e tem 8 anos, nunca mais parei. 8 anos? 8 anos. É, mas quem está em casa não está sabendo que eu vou contar que a Valesca não só faz bombom. Os bombons da Valesca agora estão famosos e quem está consumindo os bombons são pessoas muito conhecidas, é jogador de futebol, é gente importante, são pastores, adoradores. A Ana Paula, minha amiga mesmo, é uma que é apaixonada, está vendendo para esse mundo inteiro, está mandando para fora, para o exterior também. Mandando para o exterior. Para o exterior, gente. Os bombons tem que falar até japonês e francês, os bombons da Valesca. Porque às vezes o parente vai para viajar, é isso. Aí, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente já tem um costume mesmo de mandar. O Brasil a gente já manda. E quando é para o exterior, aí o parente que vai, leva. Mas você, então, hoje tem pessoas trabalhando com você. Isso. E você hoje, assim, virou essa superação em Deus. Deus te deu uma capacidade numa área onde, entre aspas, você tinha uma deficiência em outra. Como que você se sente hoje como mulher, como cristã? Você se vê como uma pessoa realizada, feliz? Você tem a graça, assim, a paz de Jesus no seu coração? Como que é? Tem. Igual eu te falei, não é fácil, porque às vezes tem aquelas datas que, né, que foi o nascimento, e que eu lembro disso e que me machuca ainda. E que é natural, porque Deus, ele não apaga as memórias, mas ele te dá força para lembrar sem te ferir de novo. Isso, uma saudade gostosa, né? É. Porque, querendo ou não, a barriga cresceu, a criança mexeu. Então, são lembranças boas, que hoje eu procuro ver dessa forma. Porque, realmente, se a gente não pensar dessa forma, a gente adoece mesmo. Adoece. Eu entendo, entendeu? Pessoas que não conseguem superar. Eu entendo, mas... Tem gente agora assistindo a gente, Valesca, que não conseguiu superar uma dor. O que é que você diria para essas pessoas? Com o tempo, né? E Deus que capacita a gente. Então, buscar de Deus... Sempre não desistir, porque assim como eu superei, eu oro a Deus e tenho fé que você também vai conseguir. Ou seja, o tempo, mas com o Senhor no meio. Porque sem Jesus o tempo pode até piorar uma situação, mas com Cristo o tempo sara e transforma. E o conselho e o seu testemunho é muito lindo aqui hoje, de uma superação numa área que é onde, quando você imaginar que Deus ia fazer alguma coisa assim. É muito lindo. Agora, para fechar com chave de ouro, eu quero que esse povo prove o seu chocolate. Você não trouxe aqui para todo mundo, mas eu queria que você desse seus contatos da sua empresa, para que o pessoal pudesse começar a fazer pedidos e a gente ter bombom espalhado nesse mundo todo aí. Fala aí para mim. Meu telefone é 31 3458 8760. O blog é ateliê, o e-mail, ateliê.tawaneschocolates@hotmail.com e o blog www.tawaneschocolates.blogspot.com.
Meu Deus, está tudo aparecendo aí na tela. Eu queria que o pessoal entrasse em contato. E eu vou encerrar minha entrevista, então, aqui agora com a Valesca, fazendo para ela a pergunta mais difícil. Valesca, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para ser livre. Livre para adorar a Deus, livre para buscar a Deus, livre para viver para Deus. Aleluia. E eu completo nunca é tarde para comer um chocolate da Valesca. Amém. Que maravilha. Deus te abençoe. Amém. Obrigado por essa entrevista. Obrigada. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que a sua empresa cresça, 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 cresça. Para a glória dele. Amém.